Bom, pessoal, boa noite. Aqui quem fala é o professor Abdinardo e hoje nós iniciaremos nossa primeira semana de aula na modalidade ADNP para a disciplina Gestão Financeira. Bom, o conteúdo de hoje ele se trará sobre gestão do fluxo de caixa. Para você saber gerenciar adequadamente uma empresa, existem dois relatórios que eu considero bastante importantes que vocês devem prestar atenção. O primeiro deles, que é o que nós veremos agora, é justamente o fluxo de caixa. O segundo, que vocês verão no próximo módulo, após a primeira avaliação, será o seu relatório de custos. Então, em relação ao fluxo de caixa, qual é a importância dele? É que com ele você verificará quanto de dinheiro efetivamente entrou na empresa e quanto de dinheiro efetivamente saiu da empresa. Então, o relatório de fluxo de caixa, diferentemente do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício, que ele sai mostrando os saldos ao longo do tempo de valores recebidos e a receber, o relatório de fluxo de caixa é diferente. Ele só vai mostrar efetivamente o dinheiro que entrou, efetivamente o dinheiro que saiu da empresa. Fazendo uma analogia, é como se fosse a tua conta corrente. Você só vai poder lidar com a quantidade de dinheiro que entrou na tua conta corrente. A partir desse dinheiro, você vai lidar com a quantidade de dinheiro que saiu da tua conta corrente. Tanto que é possível acontecer, na lógica da contabilidade, você ter um caixa positivo, mas você ter tido prejuízo, ou você ter tido lucro e ter tido um caixa negativo. Essa situação pode acontecer. Por quê? Porque o relatório de fluxo de caixa ele segue o que nós chamamos de regime de caixa. O que significa o regime de caixa? Significa que eu só vou registrar a entrada e a saída de dinheiro que efetivamente aconteceu. Diferentemente do que acontece com o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, lá lidado com o regime de competência, ou seja, quando eu, por exemplo, faço uma venda a prazo, não há entrada de dinheiro, mas eu preciso registrar que essa venda a prazo aconteceu. No balanço patrimonial ele aparece, mas o resultado daquela venda a prazo não vai aparecer na demonstração do fluxo de caixa. E um dos indicadores que você deve prestar atenção e dar o valor da empresa perante o mercado é justamente o quanto de caixa ela consegue produzir. Então, sem mais delongas, vou mostrar para vocês como é esse relatório, como é que vocês devem interpretar. Em seguida, eu farei aqui um exercício do nosso livro para vocês entenderem melhor como ele é construído. Aqui vocês estão observando, eu estou no site aqui da B3. Então, só relembrando, www.b3.com.br. Uma vez entrando nesse site, você vem aqui em Empresas Listadas. Clicou em Empresas Listadas, você vem aqui, você já souber o nome da empresa, você já digita. Então, vou colocar aqui a Petrobras, que foi a que nós estávamos trabalhando em sala de aula. Então, você digita aqui Petrobras, clica aqui em Buscar. Vai aparecer dois resultados, um é a Petrobras Distribuidora, o que me interessa agora é Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras. Uma vez que é carregado o resultado, vocês vão clicar aqui em Relatórios Estruturados. Clicando em Relatórios Estruturados, vocês vêm aqui em Demonstrações Financeiras Padronizadas. Clica aqui no ano 2019. Ele vai abrir uma nova janela. E ao abrir essa nova janela, vocês vão procurar aqui a demonstração do fluxo de caixa. Esse relatório que nós vamos trabalhar hoje. Esse relatório ele é dividido nas seguintes contas que vocês devem prestar atenção. A primeira delas é justamente a 6.01, que é o que mostra efetivamente o caixa líquido das atividades operacionais. Então, o que é esse caixa líquido? É justamente o quanto de dinheiro efetivamente entrou na tua empresa, advindo exclusivamente das atividades operacionais dela.
Ou seja, no exemplo da Petrobras, é a quantidade de dinheiro à vista, por assim dizer, que efetivamente entrou na Petrobras, advindo das atividades de produção e refino de petróleo e venda de seus derivados. Aqui ele está sendo mostrado pelo método indireto. O método indireto ele leva em consideração o lucro da empresa, diferentemente do método direto, leva em consideração a receita da empresa. Daqui a pouco eu vou demonstrar para vocês como é que isso é apurado. Então, se vocês observarem aqui, no ano de 2019, lembrando que está em reais mil, a Petrobras teve efetivamente uma entrada de 101 bilhões 766 milhões de reais. E se vocês observarem, ele vai mostrando para cada subconta o quanto efetivamente dinheiro entrou, o quanto efetivamente dinheiro saiu. Mas para fins de análise, o que você tem que prestar atenção é justamente nessa conta, a 6.01. Qual é a interpretação que se deve ter dela? Ela é desejável que seja sempre positiva e crescente ao longo do tempo. Se ela for negativa, por um ano não tem problema, porque pode significar que aquele ano especificamente foi um ano ruim. Entretanto, se ela tiver sucessivos anos de caixas negativos, isso compromete a formação patrimonial da empresa e isso não é desejável. Descendo aqui com o relatório, nós vamos chegar na segunda conta que vocês devem prestar atenção, que é a 6.02. É justamente o caixa líquido das atividades de investimento. O que é que essa conta representa? Ela representa efetivamente o quanto a Petrobras gastou à vista, por assim dizer, de recursos nas suas contas de investimento. Contas de investimento, de maneira geral, são todos aqueles valores que estão localizados no ativo não circulante. Então, no ano de 2019, a Petrobras gastou 7 bilhões 952 milhões de reais à vista nos seus ativos de longo prazo. Descendo aqui o relatório, chegaremos na terceira conta mais importante, que é o caixa líquido das atividades de financiamento. O que é que representa essa conta? Ela mostra efetivamente a entrada de dinheiro que aconteceu na Petrobras ou a saída de dinheiro que aconteceu da Petrobras à vista relacionada às suas contas de financiamento. E aí, se vocês se lembrarem, o passivo ele é dividido em passivo circulante mais o passivo não circulante, que seria o capital de terceiros, ou seja, dívida que a Petrobras contrai, e o patrimônio líquido, que é relativo ao capital próprio da empresa. Nesse sentido, quando o caixa líquido das atividades de financiamento é negativo, então significa que a Petrobras teve que desembolsar dinheiro para principalmente quitar as dívidas que ela possui. O patrimônio líquido não entra nesse escopo porque é o sócio devendo para ele mesmo, então não entra nessa análise de caixa. O que apareceria aí em relação ao patrimônio líquido é se há pagamento de dividendos, como por exemplo o que acontece aqui. Mas em linhas gerais, isso daqui está relacionado com as dívidas que a Petrobras possui. Em relação ao capital de terceiro, é relacionado ao pagamento da dívida em si, mais os juros. E em relação ao capital próprio, é tão somente se há pagamento de dividendo aos acionistas. Então, voltando a outra conta, que é a 6.2, qual é a análise que se faz com ela? É desejável que ao longo do tempo ela seja negativa e, de preferência, ela aumente, negativamente falando, ao longo do tempo. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais a empresa gasta, significa que ela está expandindo seus ativos de longo prazo. Ela está fazendo expansão no mercado. Isso é bom. Quando o caixa das atividades de investimento fica positivo, isso não é bom, porque significa que ela está se desfazendo dos seus ativos. E ao se desfazer de seus ativos de longo prazo,
isso compromete o processo produtivo dela. Em relação ao caixa líquido das atividades de financiamento, ela não tem uma análise específica se é bom ser positivo ou se é negativo. Nesse caso, você tem que analisar o seguinte: se ele for positivo, significa que a empresa basicamente está contraindo novos empréstimos. Se ele for negativo, significa que a empresa está pagando os empréstimos antigos, em linhas gerais. Entretanto, é desejável que você sempre tenha caixa suficiente para poder liquidar suas obrigações. Descendo aqui mais um pouco, existe uma quarta conta, a 6.04, que ela está ligada ao que nós chamamos de variação cambial. Então, como a Petrobras é uma empresa muito grande, ela se permite contrair dívida em moeda estrangeira e se permite também investir em moeda estrangeira. Como funciona essa variação cambial? Então, se você tem uma dívida e se de repente o câmbio aumenta, então a tua dívida aumentou e isso drena recursos de caixa. Por outro lado, se você tem investimentos em moeda estrangeira e a diferença do câmbio aumenta, aí houve uma entrada de recurso. No caso da Petrobras, essa relação entre dívida em moeda estrangeira e investimentos em moeda estrangeira proporcionou uma entrada de caixa. E aí o resultado final é justamente essa conta 6.05. 6.05 é o resultado da soma da 6.01 com a 6.02, com a 6.03, com a 6.04. Resulta ou em uma movimentação positiva ou em uma movimentação negativa do caixa. Em 2019, a Petrobras teve uma saída de caixa de 24 bilhões 125 milhões de reais. Tanto que no início de 2019 ela tinha esse saldo de caixa e ao final ela tinha esse saldo de caixa aqui. Se vocês observarem, esse valor 29 milhões 729 mil vai ser justamente o caixa que vai estar localizado no balanço patrimonial em 2019. Esse daqui vai ser o saldo de caixa em 2018. Só para confirmar o que eu falei, se você for aqui no ativo, você vai ver justamente aqueles valores aqui, o saldo inicial de caixa, toda a movimentação que aconteceu e o saldo final de caixa. Então, em suma, a gestão do fluxo de caixa, o relatório de fluxo de caixa, ele vai te dizer exatamente a resposta para essa pergunta. Eu tinha 53,8 bilhões de reais no meu caixa no início de 2019 e ao final de 2019 eu tenho 29 bilhões 714 milhões de reais. E aí eu pergunto, para onde foi esse dinheiro? Esse dinheiro está sendo demonstrado no fluxo de caixa. Então, ainda que você tenha tido a entrada de recursos de 101 bilhões de reais, aproximadamente 102 bilhões de reais, oriundo de sua atividade operacional, houve também no mesmo ano uma saída de 7 bilhões 952 milhões de reais para atividades de investimento e também houve uma saída de 126 bilhões 336 milhões de reais para você liquidar dívidas. Tanto é que principalmente é dívida o que a Petrobras está liquidando. E aí explica do porquê você ter diminuído seu caixa em mais de 24 bilhões de reais. Então essas são as contas principais que você tem que prestar atenção quando se for fazer a análise da gestão do fluxo de caixa. Então, em termos de exercício, como é que eu chego nesse relatório? Vou apresentar aqui para vocês um exercício do nosso livro, que está no capítulo 9. Certo? No livro Contabilidade para Não Contadores. Então, temos aqui esse exercício proposto, o número 1, no qual esse exercício nos traz a demonstração do resultado, que tem todos os valores aqui dessa demonstração do resultado. Temos aqui também o balanço patrimonial com o ativo e o passivo.
E aí ele nos pergunta como é que poderemos calcular as chamadas caixa das atividades operacionais, o caixa das atividades de investimento e o caixa das atividades de financiamento. Como é que a gente chega nesses resultados? Bom, vou mostrar aqui para vocês um arquivo no Excel que tenta sumarizar. Lembrando que esse formato está adequado ao exemplo. Então, aqui ele tem o chamado método direto e o chamado método indireto. O método direto ele vai começar pela receita recebida. Ou seja, tenha em mente o seguinte, que de tudo que a empresa vendeu, para o fluxo de caixa, o que interessa é exatamente o que entrou efetivamente de dinheiro no caixa da empresa. Então, como é que eu acho essa receita recebida aqui? A receita recebida ela vai envolver vocês prestarem atenção nos valores a receber de clientes, vai envolver você prestar atenção na receita de vendas que aconteceu na empresa. Então, como é que eu chego nesse valor aqui? Então, a primeira parte aqui da equação é justamente o quanto eu tinha no contas a receber no ano anterior. No ano anterior, lá no contas a receber, eu tinha R$224 mil para receber. Então, começa aqui. Com esse valor a receber, eu vou admitir o quê? Que eu fiz todas essas vendas a prazo. Então, a segunda parte da equação é justamente o quê? As vendas que estão registradas na DRE, de 1.632.000. Conferindo, 1.632.000. Só que ficou para receber 384 mil. Ou seja, se de todo aquele montante que eu tinha teoricamente vendido tudo a prazo, só faltou receber 384 mil, então justamente essa diferença vai me dar minha venda à vista, minha receita à vista. Então, a equação completa é justamente pegar o saldo do contas a receber do ano anterior, você soma com todas as vendas que estão registradas na DRE e subtrai do saldo do contas a receber do ano corrente. E aí, efetivamente, a empresa recebeu R$1.472.000. Mesma situação agora eu vou obter em relação ao que eu gastei à vista durante o meu processo produtivo. Nessa fase a gente está tentando encontrar o caixa oriundo das minhas atividades operacionais. Aqui eu tenho que levar em consideração duas situações. Uma ligada à movimentação dos estoques e a outra ligada à movimentação da minha relação com meus fornecedores. Então, a movimentação em relação aos estoques está vinculada aqui dentro desse primeiro parênteses aqui. Então, aqui, como é que eu chego nessa formação aqui? Vocês vão utilizar a seguinte fórmula, que é o estoque final vai ser igual ao meu estoque inicial, mais tudo o que eu comprei, menos tudo que foi consumido no processo produtivo. O consumo no processo produtivo acontece através do custo da mercadoria vendida, já que eu estou lidando com estoques. Por que eu estou usando essa equação aí? Porque o que me interessa é justamente saber o quanto efetivamente eu comprei. Então, as minhas compras, se eu reorganizar essa equação, vai ser a relação do estoque final menos o estoque inicial mais o custo da mercadoria vendida, em módulo. Lembrando disso, porque lá no exercício ela vai aparecer negativo, o que me interessa é o módulo dela. Então, as minhas compras aqui, eu acho a partir desse primeiro parêntese aqui. É o meu estoque final, menos o estoque inicial, mais o custo da mercadoria vendida. Uma
Uma vez que eu tenho isso, eu descobri efetivamente o que eu comprei naquele ano. E aí eu admito que toda essa compra que eu fiz foi a prazo. Vamos lá. Segue o mesmo raciocínio que foi feito com a receita. O primeiro valor era o que eu tinha de dívida com meus fornecedores. Mas tudo que eu comprei, então admitiria o quê? Que seria toda uma dívida que eu tenho em relação a eles. Só que quando eu vou olhar o saldo, eu tenho um saldo de 341.600. Então significa que de todo esse montante inicial, eu paguei uma parte dele, restando tão somente 341.600. Logo, eu quero saber o quanto efetivamente eu paguei à vista. Eu chego a 1.098.400. E o terceiro item que vai chegar aqui é justamente a relação de despesas operacionais. As despesas operacionais você vai encontrar diretamente aqui na minha demonstração do resultado do exercício, que é de 472 mil. Faz para cá, e aí você tem o quê? Que naquele ano, as minhas atividades operacionais me deu um caixa negativo de 98.400. Por quê? Porque eu gastei mais do que eu tinha, efetivamente. Continuando com a análise, aí vocês vão observar o seguinte. Como é que eu monto meu caixa das atividades de investimento? Minhas atividades de investimento vai ser tudo relacionado ao meu ativo não circulante, ou seja, tudo relacionado a esse escopo de contas aqui. Então, o primeiro passo que você vai observar é justamente o quê? A diferença entre um ano para outro que aconteceu com ele. Então, como é que eu chego nessa variação? Basta tão simplesmente você pegar 576 mil e subtrair de 872 mil. Então, você verificará aqui que houve uma saída de caixa de 296 mil, tendo visto que houve um aumento no meu ativo não circulante. Só que aconteceram duas situações que você tem que levar em consideração, que está descrito lá na parte teórica do capítulo. Eu vendi parte dos ativos que eu tive. Então, parte dessa venda dos ativos que eu tive, eu apurei 56 mil reais. Eu utilizo essa receita não operacional que eu tive aqui para abater parte dessa dívida que eu contraí, que não é nem dívida, desse gasto, melhor dizendo, que eu realizei para poder fazer a expansão dos meus ativos não operacionais. E teve uma outra situação que é chamada de equivalência patrimonial. Equivalência patrimonial é simplesmente um ajuste contábil. Ela não implica entrada ou saída efetivamente de dinheiro. Elas são só simplesmente um ajuste contábil dos meus ativos de longo prazo. Então, como ela não gera efetivamente entrada de dinheiro, e aqui na DRE eu estou dizendo que ela provoca uma entrada de dinheiro, provocou uma entrada de 24 mil, só que essa entrada de 24 mil é tão simplesmente contábil, ela não é efetiva. Logo, eu tenho que deduzi-la daqui. E aí o resultado dessa soma chega em menos 264 mil reais, ou seja, houve um gasto durante as expansões efetivo de 264 mil reais. Por fim, em relação aos meus empréstimos a pagar, onde é que eu vou observar? Os empréstimos a pagar eu vou observar diretamente aqui na minha conta de empréstimos a pagar. Então, eu quero saber o quanto a minha dívida aumentou. Aumentou de 360 mil para 776 mil. Esse aumento de dívida, ou seja, se eu vou lá no banco e pego mais dinheiro emprestado, então esse dinheiro está entrando diretamente no meu caixa. Então, houve uma entrada de 416 mil reais. Além disso, houve um aumento de capital, ou seja, houve uma injeção de capital aqui, ou seja, eu ganhei novos sócios. Então, passou de 400 mil para 600 mil. Ou seja, essa diferença indica o quê?
O quanto de dinheiro entrou a mais? R$200 mil. Aí você vai me perguntar, o que são esses menos 40 mil? Esses menos 40 mil era o que a empresa deveria ter pago de despesas financeiras. Seria de 40 mil aqui. Só que, como o próprio problema diz, que ele não pagou as despesas financeiras do ano. Então, como é que funcionou essa operação? Eu fui lá no banco, pedi R$416 mil a mais, só que aí o banco disse o seguinte, eu digo, olha, mas tu já me deve 40 mil que você não pagou, então eu vou deduzir 40 mil. No final, tenho um caixa de 576, um caixa de financiamento de 576 mil. O caixa efetivo vai ser justamente a soma desses três valores. Então, seria a minha variação do caixa. A minha variação do caixa foi de 213.600. E se vocês constarem lá no balanço patrimonial, se você pegar aqui 253.600, 253.600 e subtrair de 40 mil, vai dar exatamente os mesmos 213.600 encontrados anteriormente. Essa é a importância do fluxo de caixa. Enquanto aqui no balanço patrimonial ele só diz exatamente o quanto aumentou ou diminuiu, o fluxo de caixa ele te diz exatamente o porquê que aumentou ou o porquê que diminuiu. Então, em semelhança, temos aqui o método indireto. E aí no outro vídeo eu vou mostrar para vocês exatamente como é que ele é montado. É semelhante ao que foi visto lá para o da Petrobras. No outro vídeo eu faço uma explicação continuando para o método indireto. Em paralelo, peço a vocês que leiam o material do capítulo 9 do livro Contabilidade para Não Contadores. Vou mostrar aqui a capa do livro. Então, esse é o nosso livro, Curso de Contabilidade para Não Contadores. Então, peço que vocês leiam o capítulo 9. E aí, até eu publicar o próximo vídeo, peço que vocês tentem montar e entender a lógica do fluxo de caixa pelo método indireto. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.